Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao Mística de Circo, meu nome é Milene. Hoje eu vou estar fazendo uma leitura intuitiva canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Sagitário. Vamos ver quais são as energias que vão estar disponíveis para vocês, o que a espiritualidade deseja falar, o que vocês estão precisando ouvir, quais são os conselhos que vocês precisam nesse momento. Então vamos lá. Não deixe que o passado te aprisione, nó do sul. Um clímax intenso se aproxima, lua cheia em Áries. E Áries é o primeiro signo astrológico. Então o que isso quer dizer? Que tá chegando um momento de uma virada, de um novo vir para sua vida. Só que parece que você tá atrasando isso porque tem alguma coisa do seu passado em que você não tá soltando. Isso pode ser pensamentos, sentimentos, pessoas nas quais ainda podem estar presentes na sua vida, mas não fazem mais sentido com a sua energia atual, então essas pessoas deveriam ser cortadas. Pode ser um trabalho, por exemplo, que já não faz mais sentido na sua vida, que mais te estagna do que qualquer outra coisa, e às vezes você se prende a esse tipo de trabalho achando que não vai conseguir algo melhor. Mas eu sinto que aqui tem um momento que as energias vão ficar muito turbulentas, então que às vezes pode até você pode até achar que, por exemplo, as coisas estão ficando muito mais caóticas do que se arrumando, mas na verdade é esse momento de clímax. Por quê? No momento que a gente vai ter uma mudança de ciclo, principalmente uma mudança de ciclo muito grande, e aí aqui a gente está falando, por exemplo, de uma mudança de um ano astrológico, uma mudança de 12 meses, uma coisa muito grande. Então isso faz com que as coisas pareçam muito mais bagunçadas do que estavam, por exemplo, há um mês atrás. Porque pra gente arrumar as coisas, antes a gente bagunça, porque a gente precisa revisar tudo que tem dentro da gente. Então é como se fosse arrumar um armário, a gente tira tudo do armário, vê o que a gente ainda vai usar, o que faz sentido pra gente, o que a gente gosta, o que já não faz mais sentido, o que não faz nem mais nosso estilo e a gente precisa doar. Então tá precisando fazer um momento aqui de uma limpeza na sua vida, e isso não só internamente, como também externamente. E fazer isso de uma forma externa faz com que te ajude a fazer algo interno. Então, se você já está sentindo esse momento de transformação na sua vida, é um momento de você revisar a sua casa como um todo, dar uma limpeza geral, mais minuciosa, mais detalhada, olhando principalmente naquelas gavetas que muitas vezes a gente não quer arrumar, que está muito bagunçada. Vai ter que olhar para todos esses cantinhos que a gente ignora no dia a dia, porque isso vai te ajudar nessa transformação. Lembrando que tudo que acontece dentro acontece fora, tudo que acontece em cima acontece embaixo. Lembrando das leis da correspondência, das leis herméticas. Então aqui eu acho que eu falei isso para Áries. E essa carta de lua cheia Áries caiu no signo de Áries. Então caso você tenha Áries forte no mapa, seria um bom momento para você dar uma olhadinha na última leitura de Áries, para que você veja se não tem uma leitura complementar para você. Lua cheia em Câncer, um problema pessoal encontra uma solução. Então aqui, como a gente está falando de Câncer, a gente pode estar falando, por exemplo, de coisas muito mais sentimentais, coisas ligadas à sua família, coisas ligadas a relacionamentos que você já teve, coisas relacionadas também a, por exemplo, casa, né? Porque a gente está falando aqui de arrumação, pode ser que você queira se mudar. E aí, se você quer se mudar, um bom momento para você limpar a casa, não existe outro momento além desse. E esse, para mim, tá parecendo um momento perfeito. Por quê? Porque além de ter essa virada, dessa energia de mudança de vida, também você vai estar se preparando para a mudança de casa. Então, além de você estar ajudando internamente, você também vai estar ajudando a energia externa. Porque, por exemplo, se você quer mudar de casa, não seria muito bom você levar menos coisas apenas das quais fazem sentido para essa nova casa? Então, é o momento de revisar as coisas. Fundo de deck, ajustes são necessários, quarto minguante. Para mim, reforça essa energia de quê? De você ter esse momento de uma... Como tá esse momento de Áries, é o que? Um momento de uma movimentação mais detalhada do que ainda te remete ao passado. Porque parece que, como já está próximo dessa virada
E aí eu digo próximo dessa virada que eu sinto energeticamente para você, porque a gente acabou de virar o ano astrológico em Áries. Então pode ser que aconteça esse ano mesmo, mas aqui, principalmente por ter vindo no Câncer, pode ser que ali por julho, final de junho, início de julho, pode ser que tenha essa grande mudança para você, que chegue esse momento do clímax. Mas aqui, embora você esteja fazendo um ótimo trabalho relacionado ao passado, tem alguma coisa que está muito incrustada aí e pode ser algo relacionado à mãe, porque Câncer vem falando da lua, energia materna, de intuição, energia feminina. Então, como veio também a lua em Áries, pode ser que, por exemplo, a sua mãe tenha sido uma pessoa muito atarefada, na qual ela não tinha disponibilidade emocional para você. Isso fez com que você acreditasse que você merecia menos. E isso te faz também ser uma pessoa, às vezes, muito mais reclusa, que gosta de ficar muito mais no seu mundinho, que não gosta de ter muito contato com o externo, que seja uma pessoa mais introspectiva, muitas vezes, às vezes, por quê? Por causa de falta de segurança. Pode ser também que você sinta que a sua mãe pode ter sido uma mãe super protetora e fez com que você não se arriscasse em coisas novas. Então, quando alguma ideia vem na sua cabeça e alguma ideia que você sente dentro do fundo do seu coração que seria algo positivo, algo próspero, que embora às vezes não tenha nada no mundo físico que te diga isso, você sente no seu interior. E aí você se sabota nesse caminho por conta dessa questão do passado. A cigana. O cavaleiro. Os peixes. Aqui eu sinto que tem uma mentora te ajudando nessa transformação, a você finalmente deixando esse passado para trás e te trazendo essa abertura de caminhos que vai te trazer uma maior prosperidade na vida. E lembrando que prosperidade a gente não fala apenas do quesito financeiro, né, do material, mas também das relações, das trocas que a gente tem, porque quando a gente está numa energia de abundância, de prosperidade, as trocas que a gente tem com as pessoas são muito mais ricas, são muito mais significativas, elas vêm para a nossa vida de uma forma também muito mais sentimental, porque você entende o porquê daquilo acontecer, e às vezes são coisas bobas, porque a gente sempre fala de o porquê daquilo acontecer, a gente sempre pensa em coisas grandes e normalmente que são doloridas, mas a gente também pode olhar para coisas mais superficiais, por exemplo, uma conversa de bar com um amigo que te faz olhar para uma vida de uma outra forma. Isso não é algo significativo, isso não é algo importante, isso não mudou a sua vida. Então eu sinto que você vai ter esse olhar isso também, como é que eu posso falar? Mas eu sinto uma energia assim, de muita fé, de muita gratidão, de você estar entendendo como que o universo funciona e como que ele te dá sinais. A foice. E essa energia da foice junto com a cigana vem me falando de uma mentora, principalmente se você tiver uma mentora da Calunga, que venha na falange de Umuru, uma rosa caveira, por exemplo. Esses caminhos esse cavaleiro junto com os caminhos também vem me remetendo a alguma entidade masculina da falange de Ogum.
são esses dois mentores, né? Essas duas energias que estão te ajudando a cortar esse seu passado. E a cortar as coisas nas quais você ainda está preso. Não, sabe? Porque às vezes eu sinto que as pessoas levam muito ao pé da letra que a gente fala, tipo, cortar o passado, tipo, eu vou esquecer, sabe? Uns papos assim meio bobo. Tem que ser mais profundo e entender o que está sendo dito, sabe? Eu sinto que às vezes as pessoas deixam as coisas muito supérfluas. E pode ser também que você esteja passando por esse momento de não querer entrar onde precisa ser cortado, porque quando você sente que está nessa energia do passado mais supérflua, ela já dói. Então encarar ela de frente é o que muitas vezes pode te dar medo. Só que aqui é energia de Áries junto com o Câncer, né? Energia do Carneiro, o desbravador. Você tem energia para lidar com isso. Você já tem uma carapaça dura o suficiente para lidar. Não pode ter medo, não pode recuar. Se você não quiser andar, nem eu, pra frente, sabe? Que nem o carneiro, anda de ladinho, que nem o caranguejo. Mas não deixa de andar, não deixa de trilhar o seu caminho. Porque eu sinto uma energia aqui de uma pessoa muito conectada com a espiritualidade, muito intuitiva, mas que parece que você sente às vezes que deixa algo passar. E essa sensação de deixar algo passar é porque você não quer de fato olhar, porque eu sinto que você já sente que para onde tem que cortar, entende? O livro. Aqui a gente também pode estar falando de uma viagem que vai te fazer recordar sobre alguma coisa do seu passado, e aí vai ligar a essa coisa da qual você sente que deveria resolver, mas você não sabe como. Porque eu sinto que eu tenho um grupo de pessoas que sente o que deveria mudar, mas não consegue enxergar de forma clara. Já um outro grupo, ele consegue até entender, tipo, é isso que eu tenho que mudar. Mas como que eu faço isso? Os obstáculos. Mais uma energia, por gentileza. A montanha e o cachorro. Junto com o obstáculo, eu sinto que tem algumas pessoas aqui que precisam mudar o jeito de pensar, de se construir coisas estáveis. Pode ser que isso esteja defasado ou que isso tenha pensamentos nos quais não são prósperos. Por exemplo, vamos supor que você tenha uma ideia de como construir uma carreira. Tem alguma base do seu pensamento de como construir uma carreira na qual mais te atrapalha do que te ajuda a construir essa carreira. E é isso que precisa ser cortado. Só que isso está relacionado, para alguns, com a mãe, e essa energia de Áries também vem na energia do imperador, para outros com o pai. Por isso que veio essas duas energias, tanto de uma entidade feminina quanto de uma entidade masculina te ajudando. São os dois polos, te ajudando a lidar com as suas sombras, com os seus desejos, com os seus medos, com o seu alto valor, com o que você merece.
o rebelde. Sete de espadas, política, o avarento. Pessoas que estão se apegando à máscara nas quais não são ela. No caso, aqui tem um jeito que você se porta diante das pessoas, principalmente de pessoas do seu passado, que não tem nada a ver com quem você é. E você faz isso para se proteger. Só que quando você se faz isso na intenção de se proteger, você está muito mais se auto-sabotando, porque isso está fazendo com que você se confunda muitas vezes com essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas das quais estão conectadas com o seu passado, eu sinto que são pessoas que não te mostraram a verdadeira face delas. Então, quando você não mostra a sua verdadeira face para elas ou para outras pessoas, você está, de certa forma, se vinculando à energia dessas pessoas do passado, porque você está fazendo literalmente a mesma coisa, e aí você se apega a esse modo de fazer, de lidar com essas pessoas. Então, por exemplo, se a gente estiver falando aqui de uma questão familiar, porque saiu muito essa questão, né, de coisas do passado, de mãe e pai, vamos então falar, a gente está falando sobre uma questão familiar. Vamos supor aqui, o seu pai e a sua mãe, eles criaram uma face para te mostrar, por exemplo, para você tem a face da mãe, não é a mesma energia que a sua mãe mostra para os amigos dela, não é a mesma energia que seu pai mostra para os amigos dele. E aí isso faz o quê? Com que você não conheça verdadeiramente seus pais, que você crie uma carapaça, uma máscara para ser filho dessas pessoas e você não mostra quem você é. Por quê? Porque você aprendeu com eles assim. Então acaba que você está apegado a isso. Então quando você não se sente confortável ou quando você lida com energias das quais são parecidas com dessas pessoas da sua família, você se apega a essa autossabotagem de não se mostrar. Isso faz com que você estagne, porque aqui a espiritualidade está o tempo todo querendo que você se torne quem você é, e você está o tempo todo o quê? Voltando para essa energia do passado, em que a sua família te ensinou que você deveria fazer X, Y, Z coisas, porque você não pode desagradar alguém. Só que aqui você tem que ser quem você é, e se desagradar alguém, bom, o problema é da pessoa, sabe? Se for alguma pessoa importante para você, tem como você conversar. Agora, se não for, o problema é dela. Tem que ter um pouco mais dessa energia também, de você olhar mais pra si, porque às vezes a energia de câncer, a gente se preocupa muito com as pessoas, como os outros vão reagir, porque a gente está numa energia mais sentimental e acha que os outros estão também. Mas às vezes os outros estão um pouco se lixando pra você, sabe? Então se valorize. E para de botar essa máscara que não é sua, não vai te levar a lugar nenhum. Sucesso junto com o rebelde, mostrando que é na quebra desses padrões que você vai conseguir almejar as coisas que você deseja, e a política com a moralidade, que é exatamente isso que a gente está falando, né? Porque a família, muitas vezes, ela vem com esses dogmas, essas opiniões super quadradas de como as coisas deveriam funcionar, sobre como tudo deveria ser, às vezes até de uma forma metódica, fazendo com que você fique dentro de uma caixa, que você não mostre quem você é. Então isso te abafa, isso te faz ficar com uma confusão mental, isso não te faz olhar para a vida de uma forma bela, fica sempre uma coisa meio preta e branca, obscura, triste, para baixo, sempre uma repressão absurda, que é o momento de você se libertar. O avarento com o compartilhar, tá vendo? Ao invés de você se apegar a essa energia do passado, aqui é para você compartilhar quem você é, e você é uma rainha de paus, não à toa, né? Sagitário, aqui você tem que se conectar com as pessoas que te fazem ter essa energia de abundância, de querer doar aos outros, a compartilhar quem você é da forma mais plena, mais tipo da sua essência, sabe? Mais pura, porque a sua essência aqui, quando tá no grupo certo, faz com que as pessoas se elevem também. Então tem que procurar pessoas das quais você consiga se compartilhar as energias, ter boas risadas. Aqui é um momento de maior leveza, porque veio uma energia pesada, né? Essa energia muito conectada ao passado, e aí veio com essa moralidade, que é o quê? Uma coisa mais rígida, que às vezes não pode nem rir, sabe? Na hora errada, porque as pessoas levam levando pro lado, sabe, pessoal. Às vezes a gente solta uma risadinha nervosa, poxa. Receptividade.
que é a flor de lótus, mostrando que esse florescer da sua consciência, essa expansão, esse momento que você se conecta com as energias mais profundas do seu ser e faz com que elas ressurjam, com que elas venham à vida, tire elas desse plano que as pessoas não veem, porque muitas vezes, né, quando a gente está falando das emoções, às vezes a gente quer deixar as emoções que a gente não gosta muito lá no fundo, mas assim, a gente tem que se aceitar como um todo, e a partir dessas sombras que a flor de lótus ela sobe e vai para cima dos lagos, sabe? Então tem que trazer essa energia. Então aqui, se você gosta de usar arquétipos, energias para te inspirar, seria um bom momento para você botar no seu plano de fundo, por exemplo, uma flor de lótus para te ajudar nesse florescimento que você está tendo. Tá bom? É isso que eu tenho para vocês. Em breve tem mais vídeo.